Meus amigos, hoje é o segundo dia das meditações sobre o Decálogo, né? Deca, 10, logo, palavra. 10 palavras. Dessa forma era entendido os 10 mandamentos no tempo grego, quando foi feita a tradução dos 10 mandamentos. É chamada assim as 10 palavras. Porque o mandamento de Deus é palavra de Deus. É o jeito que Deus nos ensina. É o jeito que Deus nos instrui. Torá, que é toda a lei do Senhor, né? E um entendimento judaico e bíblico de Torá é que Torá não é só ali o Deuteronômio, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É toda a lei do Senhor. Porque é toda a instrução de Deus, é toda a sabedoria de Deus. E eu gosto de pensar isso do ponto de vista de São Tomás de Aquino, porque ele escreveu um livro, um calhamaço de livros. São 6 volumes, esqueci agora quantos volumes são, ou 5. Chama Suma Teológica. E ali ele vai tratar da doutrina sagrada. Aí quando você vai entender a doutrina sagrada, o que é? É a Bíblia? É a Torá? É só os evangelhos? É só os textos do Novo Testamento? Não. O tempo todo ele faz referência à Bíblia, porque ele está dentro de uma tradição que embasa biblicamente tudo aquilo que é ensinado, mas tem hora que ele está citando, mas a doutrina sagrada também nos ensina isso. Aí abre aspas e cita Santo Agostinho. Eu falei, Santo Agostinho também faz parte. E ele está considerando que toda a tradição cristã compõe essa coisa que a gente chama da doutrina sagrada. E é dessa forma que os próprios apóstolos receberam a tradição. Afinal de contas, eles não tinham, né, o texto do Novo Testamento. Eles liam os evangelhos, eles liam os profetas, eles liam a lei, principalmente os salmos. Né? Você vê ali no livro de Atos, o tanto que os apóstolos liam o livro de Salmos e interpretavam Cristo ali naquele livro o tempo inteiro, né? A relação de Cristo com a sua igreja e mais um monte de coisas. E eles continuaram, eles receberam palavras de Cristo. E é interessante porque o livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, vai dizer que a turma que se converteu na primeira pregação de Pedro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, na doutrina ensinada pelos apóstolos. Aquilo que eles tinham ouvido de Cristo. E a interpretação que eles faziam agora da Escritura a partir de Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. E é isso que vai dar origem ao que a gente tem hoje em mãos, chama Novo Testamento. Não tinha naquela época. Né? Então toda a instrução de Deus a gente chama de Torá, né? De lei do Senhor. Quando a gente fala de lei do Senhor, eu normalmente estou me referindo, não às leis do Levítico necessariamente, estou me referindo a todo o princípio de Deus, que permeia as Escrituras e que permeia toda a tradição da igreja, que se forma em cima das Escrituras, interpretando-as, e esse é o grande exercício da tradição, interpretar as Escrituras a partir de Cristo. E tem gente precisando interpretar até o Novo Testamento a partir de Cristo, porque transformou ele numa outra Torá, né? Mas não funciona assim. Cristo é a chave para a gente interpretar tudo. Alguns criaram até o jargão, né? Cristo é a chave hermenêutica. Bom, desde que você não entenda isso do ponto de vista da sua interpretação de Cristo, mas da interpretação de toda a igreja ao longo dos séculos, aí sim, é isso mesmo. Cristo é a chave hermenêutica, é a chave interpretativa de todas as Escrituras. Amém? A gente crê nisso. Essa é a nossa vida cristã. Bom, nós estamos meditando sobre o Decálogo. E na semana passada a gente falou sobre os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem em lugar nenhum.
como se eu fosse essas coisas, né? E não se prostrem diante delas. Vocês não vão adorar essas coisas, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sétimo dia e o santifica. Ou seja, lembre-se de santificar o descanso. E esse descanso se estendia no Velho Testamento, não só aos homens, mas à terra também. A terra tinha que descansar. Não dá para você ficar arando a terra todo dia. A terra tem que descansar. E depois de 7 anos arando essa terra, você tem que parar também. Depois de 6 anos, né? Você precisa parar também. E aí tinha uma lei dizendo isso. Olha, a terra vai descansar um ano inteiro, que é o 7º ano. E aí vai ser sempre assim. Vocês vão fazer esses ciclos de descanso para a terra. Ou seja, é um mandamento que tem a ver com a relação nossa com a criação. E é interessante porque quando você analisa o decálogo, os 10 mandamentos, e aí está a base da nossa ética cristã, né? Quando você analisa ele, você vê que ele vai de encontro aos próprios mandatos criacionais. O mandato cultural, o mandato social, que Deus estabelece lá no Gênesis. Não tenha outros deuses além de mim. Não crie imagens de escultura. Ou seja, existe uma relação estabelecida ali antes de tudo com Deus, que cria o ser humano à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tem uma relação com a terra. Olha, colocou o Senhor Deus ao homem, não está falando homem masculino, está falando do ser humano, né? Adão. Colocou Deus o ser humano no jardim para o lavrar, para o guardar e cultivar. Cultivar e guardar. Olha que doido, cultivar, daí vem inclusive o nome cultura. Ou seja, produzir cultura é parte do mandato de Deus para a criação. Olha que doido isso. Cultivar o jardim e guardar esse jardim. Não era para queimar o jardim e aumentar mais a temperatura que já está alta em Belo Horizonte, sabe? Enfim, essas coisas aí desagradam a Deus. E é engraçado porque a gente perdeu tanto esse negócio da relação com a terra que nós cristãos, assim, ignoramos muito isso. Porque a gente tem uma escatologia bem ruim, que acredita que Deus vai destruir a terra daqui a pouco, vai levar todo mundo para uma espaçonave, vai deixar a gente lá no céu. E aí a gente esquece da terra, a gente acha que a terra assim, é descartável, né? Só que não tem nenhum texto bíblico falando que a gente ia morar eternamente no céu. Não sei de onde que o pessoal tira isso e aí ignora a terra completamente, né? N.T. Wright diz que, dependendo da sua escatologia, você vai lidar com a terra de modo diferente. E é exatamente isso que a galera faz. Vamos produzir dinheiro. Se isso vai destruir o meio ambiente, vai causar... tanto faz, não tem problema, essa terra vai ser destruída mesmo. E aí você não liga para a criação, não liga para a natureza, nem nada disso. Mas você esquece que tem um texto lá no Apocalipse que está dizendo o seguinte, que ele vem para vingar, né, o sangue dos mártires, mas não sei o quê. Mas você está falando assim, ele vem para julgar, para destruir os que destroem a terra. Seu Jesus tem uma paixão com essa criação que foi feita para a glória dele. Foi tudo feito por meio dele, para ele. Como é que quer que você destrua essa criação? Então, assim, a sua relação com a criação precisa ser um pouco mais sustentável, mais ecológica, e isso é bíblico. Isso não é descartável não, viu? Isso não é um plus aí, falar, eu estou seguindo aí os mandamentos e eu vou fazer isso aqui também, assim, para ajudar, né, e tal, porque é bom. Não, é porque é mandamento mesmo. É tipo um negócio de descansar, que vocês precisam se esforçar para descansar hoje em dia. E o mandamento do Shabá, né, do descanso, fala muito da nossa relação com a terra. Porque não é só você que está descansando, a terra também descansa de você, porque você explora a terra demais. O mandamento é sobre isso, tá entendendo? Descansa. E dá descanso para a terra, dá descanso para os outros. E tranquiliza a cabeça. Né? Isso faz parte dos mandamentos. Eu queria que você visse os mandamentos dentro dessa estrutura criacional. Primeiro, uma relação entre nós e Deus. Depois, uma relação com a terra. E depois, uma relação
com o próximo, com o pai, com a mãe. Olha, sejam fecundos, dominem a terra. E ali esse dominar não tem a ver com subjugar e destruir, né? Tem a ver com guardar mesmo, ser uma autoridade que cuida, sabe? Ser pai, né? Tem gente que fala assim, chamar Deus de pai é muito ofensivo pra gente e tal. Cara, se ele for pai, do jeito que um pai foi criado para ser, não, isso não é ofensivo, isso não é opressor ter um pai, né? A autoridade foi colocada para cuidar, para servir. E a autoridade entendida da perspectiva de Cristo mais ainda. Porque aonde é que ele conquista a autoridade e subjuga principados e potestades? No momento em que ele está na cruz do Calvário. Ali, ele expôs ao desprezo e triunfou sobre principados e potestades. Aonde? Na cruz do Calvário. Ou seja, o lugar onde a gente recebe o poder da perspectiva de Jesus é serviço, né? Entre o mundo, os grandões governam, não é verdade? Mas entre vós não vai ser assim. Vocês não vão governar pela força. O maior entre vós é aquele que é servo de todos. Ou seja, da perspectiva cristã, a autoridade, essa autoridade que Deus deu para o homem na criação, é uma autoridade para servir a criação, é uma autoridade para se entregar pela criação, para se entregar pelo seu próximo. Então você começa na relação entre você e Deus, depois tem uma relação com a terra, e depois você tem uma relação com o próximo. E eu acho interessante porque essa relação com o próximo, sobre a qual nós vamos meditar hoje, ela fala diretamente da imagem de Deus. E é interessante porque vários textos bíblicos chamam a atenção para isso. Deus está protegendo a sua imagem no ser humano. O ser humano foi criado como uma imagem de Deus. Eu não sei se você se sente assim ofendido, como, sei lá, quando uma imagem que é um ícone de uma coisa muito boa é depredada na sua frente. Sei lá, tem um ícone da República ou da Liberdade, alguma coisa do tipo, alguém chega lá e picha ou quebra. Vou fazer como aquele pastor fez com uma estátua de Nossa Senhora Aparecida uma vez, né? Colocou na frente da igreja toda e começou a chutar e quebrar ela. Aquilo ofendeu muito o coração de todo mundo que era sacramental, que entendia o lugar de Maria na teologia cristã, né? Não precisava nem ser católico, mas aquilo foi muito feio, né? E como uma ofensa radical a uma imagem que representa algo poderoso, principalmente dentro da perspectiva brasileira, né? De chutar o ícone de alguém que é chamado por Jesus, no Evangelho de João, de mulher. Quando ele fala que tem eu contigo, a mulher e tal. Aquela palavra ali, chamar alguém de mulher, você vai ver que Jesus não fala isso com outras mulheres, ele fala só com Maria. É uma linguagem ali no grego que é usada só para a esposa. Ou seja, Maria é tratada de modo diferente. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Ou seja, não tem mulher igual a você. Você é bendita entre todas elas. E aí alguém pega esse ícone dela e chuta e quebra na frente de uma plateia inteira e filma e joga, né? Coisa horrorosa. Mas é interessante porque, assim, Deus cria o mundo lá no Éden e coloca... a estrutura do texto é uma estrutura usada antigamente para descrever os templos. Ou seja, a construção de um templo é feita assim, assim, assado, né? E ele liga a luz e tem os luminares e ele coloca o tapete ali, né? Feito de ervas e flores e frutos e não sei o quê, e coloca animais e coloca isso e aquilo, e aí de repente, por fim, como selo dessa criação, ele coloca a sua imagem no templo. Deus está criando um templo, como os templos pagãos antigos, e nos templos pagãos tinha a imagem. E olha como é que o texto bíblico está colocando a criação da terra. A terra é o templo de Deus, e o ser humano, homem e mulher, não se esqueça disso, é a imagem desse Deus no templo. Ali está o ícone de Deus. E quando você ofende, destrói esse ícone de Deus, você está atentando diretamente contra a imagem de Deus.
Tá entendendo? É como se estivesse chutando a estátua de Nossa Senhora, sabe? Aí Deus fica ofendido de verdade, porque esse negócio é sério. Quando você trata alguma raça, usando o termo raça aqui, mas sabendo que cientificamente não existe mais, mas quando você trata ou permite que seja tratada na sua nação, politicamente, uma etnia que fica subjugada, que fica... Melhor palavra para isso, né? Afetada em vista de outras. Eu me esqueci da palavra. Tem esse problema. Ô Mirelle, você vai ter que fazer aquela oração de novo ainda. O TDAH aí, ó. Mas enfim, quando uma etnia dentro de um país está sendo prejudicada, discriminada em vista de outra, e que você percebe isso, não levanta a sua voz. A Bíblia diz isso, né? Você tem que levantar a voz em favor do oprimido e tal. E aí você não levanta a sua voz, não reclama e acha que está tudo normal e vive a sua vida. Fala, não vou envolver politicamente, não. Esse pessoal está querendo politizar tudo, né, e tal. Vamos deixar isso de lado, porque assim... né? Aí as pessoas apresentam as questões. As mulheres fazem levantes para reivindicar coisas que são relacionadas às mulheres. Aí os homens falam, isso aí... tem nada a ver, isso é mimimi, é choração, é não sei o quê. Mas tem coisas reais e muito legítimas sendo reivindicadas e você está simplesmente assim, olhando para o seu par da criação, que é a mulher, sacerdotisa da criação junto com você, e está dizendo assim, tanto faz se ela vai ganhar menos, tanto faz se ela não tem... se ela tem que fazer uma jornada tripla, enfim, ela está querendo trabalhar mesmo, né? Mas por que não é o lugar dela? Como é que funciona isso? Aí você santifica, né? E transforma em algo bíblico, você canoniza um funcionamento de uma sociedade lá do final do século XIX, final do século XVIII, XIX, o homem lá na fábrica, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Antes não era assim, mas aí você esquece tudo que era antes e fala, esse é o jeito de Deus, esse é o modelo de Deus. O homem tem que trabalhar e sustentar a casa e a mulher fica em casa e tal. Olha, irmão, se na sua família isso está funcionando, beleza. Na minha, por exemplo, tá nesse momento da nossa história. Mas nem sempre foi assim. E dependendo do jeito que aquela família se organiza, se estrutura, vai ser o contrário. A mulher que vai estar trabalhando, o cara vai estar ali em casa e está tudo bem. Ambos são sacerdotes responsáveis por aquela família, por aquela casa e tudo mais. E aí as pessoas cristalizam o jeito que era ali no final do século XIX, diz que isso é o jeito de Deus. O jeito de Deus, a Bíblia diz isso. A pessoa fala como se a Bíblia estivesse dizendo mesmo. Não tem nenhuma base bíblica, mas ele acredita que esse é o jeito de Deus. E, cara, não é. Não é assim que funciona. E você permite que essas coisas fiquem assim e vai seguindo a sua vida. Você está ignorando uma parte dessa criação, criada à imagem de Deus. E assim você ofende a imagem de Deus. Tanto com preconceitos raciais, sexuais, enfim... de gênero e mais um monte de coisas, você está ofendendo a imagem de Deus na criação. Tome cuidado. Os mandamentos dos quais a gente vai falar hoje têm a ver com isso. E o primeiro deles, a relação com a família. Honra teu pai e a tua mãe. Isso é um mandato social, inclusive, né? É sobre o funcionamento correto da sociedade naquele tempo. Ele não diz para você honrar as autoridades. Uma coisa é obedecer às autoridades, que é falado lá no Novo Testamento. Mas aqui não está falando honra o rei, honra o juiz. Não, ele está falando honra teu pai e a tua mãe. Honra é coisa que você dá para a família. Honra é coisa familiar. E Deus confiou à estrutura familiar a manutenção de ensino, do ensino das gerações, dos valores mais básicos. Quando a família é destruída, o resto todo vai se destruindo. Foi assim que rolou com o Império Romano, inclusive.
Quando o sistema de pater-famílias começou a ruir, o Império Romano foi ruir. Por quê? Porque a cultura romana está dependendo da família. E todas as culturas dependem das relações familiares. Quando se altera a família, se altera a cultura. E até que se estabeleça algo mais sólido no lugar, seja como for, a sociedade vai ficar desestruturada, né? E é por isso que Deus se preocupa com isso. Assim que ele tira o povo de Israel do Egito, ele fala com eles: honra teu pai e a tua mãe. Aqui está um coração dos mandamentos. É como um sangue que, enfim, bombeia. É um mandamento assim que funciona como um coração, né? Está bombeando o sangue para tudo quanto é lugar. Os pais eram figuras centrais na manutenção do ensino do mandamento para as gerações, na base da confiança. Veja, em Deuteronômio 5, em Deuteronômio 6, de 5 a 8, está dizendo o seguinte: é o que Jesus fala lá com aquele fariseu que vem perguntar para ele, né? É o mestre da lei, né? Qual que é o maior dos mandamentos? Ele fala, ó, o maior é esse. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Olha que legal, os pais ensinam os filhos os mandamentos do Senhor. As coisas mais básicas são ensinadas em casa. Essa é a educação e você precisa levar isso a sério. Família precisa ser esse espaço que forma gerações novas. Está entendendo? Gerações que olham pessoas tão diferentes, estruturalmente diferentes. O homem e a mulher são necessariamente muito diferentes um do outro. Tem desejos diferentes, tem objetivos diferentes em diversos aspectos. Ambos abrem mão de várias coisas para estarem juntos dentro de uma relação. A criança olha para isso e aprende a ceder, aprende a abrir mão de algo que ela quer para que o social funcione melhor. Ou seja, ela aprende a abrir mão do seu bem individual pelo bem coletivo, quando ele vê o pai e a mãe continuando juntos dentro de uma relação para poder glorificar a Deus, para poder ensinar para eles e para poder continuar aquela coisa maravilhosa que se chama família. Você está entendendo? Isso gera um capital, mais que o pessoal fala muito de capital cultural, né, que dá um privilégio aí para os filhos das pessoas mais educadas aí dentro da linguagem, a linguagem mais formal, né, entre as pessoas de classe mais alta. Aí chega na escola, eles vão se dar muito melhor, porque vão lidar melhor com a língua, né, e tudo mais. É verdade, Bourdieu entendia isso, escreveu sobre isso, foi fantástico. Falou sobre o capital cultural, né, além do capital social também, né, dependendo das suas relações sociais, isso faz toda a diferença na sua vida, né, o capital financeiro. Mas, cara, existe uma coisa que é um capital moral. E isso só é formado dentro de casa. Isso é formado no ambiente familiar. É claro, há outras configurações de famílias por aí. Não ignore isso. Famílias formadas por adoção, a família extensa, onde a criança vai para aquela família extensa e vai receber esses valores ali, né? A família formada só por mãe, filhos. Na verdade, a maior parte da família brasileira é de mãe solo, né? E as famílias raras formadas por pai e filhos. Mas é dentro desse ambiente que Deus escolhe transmitir valores mais importantes. Valores como perseverança, valores como coragem, assumir responsabilidades, tudo isso. E olha que interessante, o versículo 20 desse texto de Deuteronômio 6 está dizendo o seguinte: quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás aos teus filhos, ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Veja,
os pais são responsáveis aqui por ensinar os seus filhos sobre a libertação do Egito, sobre a redenção. Porque toda aquela lei do Senhor que está sendo transmitida para o povo de Israel, ela é baseada, antes de tudo, num livramento que o Senhor deu para eles. Deus não promete livrá-los tão logo eles comecem a cumprir os mandamentos. Não, Ele livra eles primeiro. O nosso Deus é o Deus que salva primeiro. E depois, para que você permaneça na liberdade dessa salvação, Ele te dá leis. Leis que permitem uma relação correta com a vida. Lei existe para isso. Como eu disse semana passada, a única coisa que te torna livre diante de um piano é saber a lei do piano e se submeter às leis daquele piano. Aí você é livre diante dele. Fora isso, você trava, porque você não sabe tocar. E eu gosto de fazer uma comparação que a lei de Deus, como diz lá em Jeremias, capítulo 31, ele fala que a lei de Deus, a Torá, os princípios de Deus, que estavam ali na escrita, seriam impressos, imprimidos dentro dos nossos corações. É como se assim, olha, vocês hoje são músicos que só toca com a partitura aí na frente, né? Mas agora eu vou colocar essa partitura dentro do coração de vocês. Vocês vão tocar de ouvido, sabe? Mais ou menos isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito entra em nós, e a gente celebra isso no Pentecostes, a gente está recebendo essas leis dentro dos nossos corações. E por meio de Cristo, a gente vive elas como uma segunda natureza que a gente tem. Até que elas se tornem a natureza. Mas até que ela se torne a natureza, a gente precisa sempre voltar na lei do Senhor e aprender o que é o amor. Porque tudo isso se trata de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro desses mandamentos é honrar o ensinamento dos seus pais. Aprender a honrar os seus pais. Quanta gente hoje não acha que a velhice é a coisa mais horrorosa do mundo? Quanto mais velhas as pessoas são, menos atenção elas recebem. E deveria ser o contrário. Você deveria ouvir mais os seus pais, os seus avós, né? Honrar os pais é uma condição para a perpetuação da ética de Deus entre os homens. Os pais são os melhores educadores, porque eles ensinam o amor. E o amor é um negócio que você não aprende assim, escrito. Você não aprende com alguém falando com você, ó, amor é isso, viu? Amor você aprende vivendo. E você nunca dá o que você não tem. Quem não ama não recebeu amor. Jesus falou isso, né? Eu vos amei primeiro. E é por isso, e é nisso que está baseado o amor cristão. É porque Cristo resolveu nos amar quando nós ainda éramos pecadores, submetidos ao pecado. Ele resolve nos amar. Meu irmão, o Estado não ama. A escola não ama. Se teu professor parar de receber, ele não vai mais te dar aula. Mas se o dinheiro do seu pai e da sua mãe acabar, eles vão continuar te amando e vão continuar te ensinando. E isso não tem jeito de mudar. Não dá para você legar ao Estado essas coisas básicas e profundas. Faça isso, meu irmão. Casa. Ensina teus filhos no caminho que devem andar. Para que quando ele for velho, ele não se desvie desse caminho. Esse é o conselho da palavra de Deus. Não deixa a sua família colapsar. Não deixa os valores de Deus na sociedade. Na verdade, assim, vamos ser sinceros. A gente vive numa sociedade do cidadão de bem, né? Que acha que nós vivemos valores cristãos socialmente, né? E aí nós temos que tomar cuidado com o comunismo que está tentando acabar com os valores da família, né? E aí agora... A grande verdade é que a galera dos cidadãos de bem não sabe lidar muito bem com família. Tá tudo ali no 3º, 4º casamento, né? Quando não tá no mesmo casamento e traiu a esposa várias e várias vezes. Essa sociedade que diz que carrega valores cristãos, diz com a sua boca. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A prática é completamente outra. Completamente diferente. Então, assim,
Não é que a gente está tentando salvar os valores cristãos na sociedade. Não, a gente está tentando plantar jardins de shalom. Jardins de paz de Deus dentro das nossas casas. Lugares onde homens respeitam de verdade as mulheres. Lugares onde os nossos filhos respeitam e amam e promovem justiça na sociedade. Onde os nossos filhos aprendem, não aquelas políticas de, olha, esse é o meu direito, eu reivindico isso e eu não quero saber o que você pensa ou como isso vai te afetar, mas o meu direito você tem que engolir ele goela abaixo. Não, você está gerando filhos que aprendem a perder para que um bem comum possa ser estabelecido, possa acontecer. E você não está salvando os valores cristãos da sociedade, você está plantando eles mesmo, porque eles não estão aí. Não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão que o moralismo mesmo da sociedade, o legalismo, né, transformou isso numa coisa horrorosa. As leis de Deus relacionadas ao casamento, nós vamos chegar nelas, no não adulterarás. Mas assim, quando elas são observadas simplesmente como uma lista de regras a cumprir, não funciona nada, meu irmão. É só opressão um com o outro mesmo. Por isso que você tem que pegar os clamores que existem nos movimentos sociais hoje, filtrar, identificar e falar, isso aqui é legítimo. A gente acha que assim, os movimentos anticristão, isso aqui não é de Deus, isso aqui é comunismo, isso aqui não sei o que e tal. Não, cara, olha, aprende a ouvir. John Stott fala isso, né? Ouça o espírito, ouça o mundo. Ele tem um livro sobre isso, inclusive. Ouça os clamores do mundo, ouça o que o mundo está dizendo. Você vai identificar coisas que são muito legítimas, muito reais e que você precisa atentar como um cristão. E às vezes até se engajar em lutas que você precisa se engajar e que você não levava a sério antes. Tá entendendo? Não é à toa que os projetos políticos todos, tanto de direita quanto de esquerda, estão sempre preocupados com a família, não tem que dar uma manutenção aí na família, tem que rever os projetos de família, né? E é interessante, porque qual que é o projeto de Deus? Honra teu pai e a tua mãe. Só que no Gênesis 2:24 está dizendo, por essa razão deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Esses jogos de palavras não estão, esses jogos de palavras não estão na Bíblia à toa, tá? Eles estão lá por algum motivo. Um dia, você que honrou seu pai e a sua mãe vai pegar esses valores, vai se desligar dessa família, né? Precisa ter um rompimento aí, né? Para que você agora seja um novo núcleo familiar. E preserve e dê continuidade a esses valores. E é interessante que após os ensinamentos teológicos mais profundos do apóstolo Paulo, sobre a salvação, sobre a graça, como é que Deus nos alcançou. Aí quando ele vai aplicar, ele já vai direto para a família. Portanto, homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, servos, servas. E ele vai entrando nas estruturas da sociedade. Por quê? Porque isso é básico. Isso é basilar. Família é importante, é essencial. A forma como você lida com isso, honra. Honra teu pai, honra tua mãe. Para que te vá bem. Tem gente que leva isso, é o mandamento para a longevidade. Para você não morrer cedo, honra seu pai e sua mãe, né? É o primeiro mandamento com promessa. Aí, vamos honrar até para a gente poder viver um pouco mais. Fulano morreu cedo. Não deve ter honrado pai e mãe. Alguma coisa aconteceu. Não. Tá? É uma coisa básica, é para que você vá bem e para que os teus dias sejam prolongados na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Isso é uma consequência de você viver socialmente esses mandamentos. Né? Não é uma promessa que vai automaticamente se realizar, porque você honrou um pouquinho aqui, aí o tanto que você desonrou, aí vou diminuir um pouquinho na sua vida aqui. Não funciona assim não, viu, meu irmão? Por favor, não faça isso. Tem barganha com Deus. Família é o lugar da manutenção do ensino de cor. Você já ouviu essa expressão? Na minha época eu falava muito. Aprendi de cor.
de cor. De cor tem a ver com coração. Decorar é uma expressão que vem do latim, né? Decorar, aprender de cor. Ou seja, aquilo foi internalizado o suficiente, entrou para dentro do coração. E se tornou pathos, se tornou amor. E é engraçado, porque o texto está nos ensinando isso, né? Jesus resume o mandamento em ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo que a gente está aprendendo aqui é amar a Deus de coração. Porque quando você ama a Deus de coração, necessariamente esse amor é passado para o seu próximo. E aí você começa a amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo que a gente está aprendendo aqui, e é na família que isso vai acontecer primordialmente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar os mandamentos do Senhor. Não como uma lista de regras, mas como um amor que você tem a Deus. Cara, eu amo tanto a Deus. É como diz o salmista, né? Eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei. Ela me instrui, ela é bonita, ela é perfeita. Por quê? Porque esses caras ficavam meditando na lei e vendo princípios que existiam ali e aquilo... Sabe quando você lê a Bíblia e fala, velho, isso aqui eu não tinha sacado. Esse manto aqui eu não tinha pegado ainda. Sabe? É desse jeito. E os salmistas ficavam assim, aí depois eles começavam a fazer cânticos para os mandamentos. O Salmo 119 é um salmo maravilhoso. É um cântico para cada letra do alfabeto judaico, de 8 versículos mais ou menos, né, subdivididos ali. Por isso que é o salmo maior da Bíblia. E é um para cada letra, começando com cada letra do alfabeto. Maravilhoso aquele cântico, que é um cântico aos mandamentos de Deus. E tem uma parte maravilhosa, lá do 105 para frente, ele fala assim, induz o coração a guardar os teus retos juízos, para sempre, até o fim. O caminho do cristão, o caminho do salmista é esse, é induzir o coração a amar os mandamentos de Deus, a praticar os mandamentos de Deus. E aí nós entramos nos mandamentos relacionados à imagem de Deus. A imagem de Deus está no seu próximo, por isso você não o pode destruir. Não matarás. Uma relação direta com Gênesis capítulo 4. Veja como é que vai tudo lá no mandato criacional, né? A primeira coisa, o primeiro pecado que acontece depois que o homem cai, vai ser o assassinato. Inclusive, a palavra mais, que traduz melhor o não matarás ali no hebraico é não assassinarás. Isso aqui não está incluindo, por exemplo, uma situação de guerra em que nosso irmão Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, trabalhou numa operação para deter o Hitler, leia-se, matá-lo, porque estava precisando. Enquanto ele matava 6 milhões e tal, se a gente puder acabar com a vida dele, vai ser uma coisa boa, né? Então, o mandamento não matarás não inclui isso não, tá? Mas é o assassinar. E Jesus, é interessante isso. Jesus, ele fala que se você chama o seu irmão tolo, você está anulando a existência dele, né? Seu nada. Se você deixar de existir, vai ser um bem para a humanidade. Você também está matando, porque o matar começa no coração. É por isso que essa parte dos mandamentos vai acabar com não cobiçarás. Ou seja, não desejarás contra o teu próximo. Contra a mulher do teu próximo, contra as coisas do seu próximo. E assim você não pratica esses mandamentos. E é interessante porque quando eles são só uma lista de regra, não tem a ver com não cobiçar, com não desejar, não tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Nossa, isso vira uma coisa assim, só não mato porque tem um mandamento que fala não matarás. Mas devia morrer com a praga ali. Já viu isso? Gênesis 4 vai falar de Caim e Abel. Gênesis 9 eu acho muito interessante, está dizendo assim, teu desejo será contra ti. Não, o 5, 9:5, se eu não me engano, vai dizer, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja, a imagem de Deus é a coisa que está implicada numa dignidade
humana. É interessante porque os reformadores vão trabalhar isso lá na Reforma Protestante, né? Construindo leis de direitos universais, de direitos humanos, a partir dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem isso. E a base dos 10 mandamentos é a imago Dei, a imagem de Deus no outro. Se não for a imagem de Deus, tudo que a gente tem é etnia e regras que vão funcionar para etnias específicas, como o direito romano, por exemplo, ou o direito grego, né? Onde não era incluída as outras nações, era incluído o grego, o cidadão grego, não o escravo não, mas o cidadão grego. Ele participa aqui da democracia, da polis e tudo mais, né? O direito romano, o romano tem direito de acabar com todas as nações, os bárbaros e tal. Nós temos o direito. Você tem que respeitar os romanos. Ama o romano. Mas, a partir da palavra de Deus, por causa dessa coisa da imagem de Deus no homem, começa a se popularizar a ideia de direitos que são de todos os humanos. Ou seja, todo mundo que fala, é racional, anda sobre 2 pés. Então, deixa eu te dar a ideia. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo veio dele. E você vai ter que cuidar dos direitos dessa pessoa. Porque ofendê-los é ofender a própria imagem de Deus. Antes de Caim matar, Deus conversa com ele sobre o não cobiçarás. Olha que interessante. Olha, Caim, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha que doido isso. E lá no Gênesis 9 ele vai falar, eu vou requerer. Se alguém matar o homem, eu vou cobrar o sangue desse homem que foi morto. Por quê? Porque é a minha imagem que está ali em jogo. Tudo tem a ver com a imagem de Deus. É aí que está o valor da imagem humana. Nós não matamos porque tem um mandamento falando para não matar. O mandamento existe por causa da imagem de Deus no homem. Isso é importante a gente entender. A gente não mata porque a gente tem um mandamento. A gente não mata porque a imagem de Deus está ali e eu amo a Deus. Então eu não posso odiar o meu irmão. Eu não posso matar o meu irmão. Eu não posso assassinar a reputação dele. Eu não posso acabar com a vida dele. Tirar o que ele tem. Ame a lei do Senhor. Mateus 5:21, Jesus vai dizer, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao tribunal. Se, pois, ao trazeres a sua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Meus amigos, essa é a palavra de Deus para hoje. Amém? Honra os seus pais. Esse legado que eles te deixaram do ensino da palavra de Deus. Honra os teus pais. Não mate. Proteja a imagem de Deus no seu próximo. Respeite a imagem de Deus no seu próximo. Não mate diretamente, mas também não mate indiretamente, porque tem gente que faz isso. Porque você vê o pobre morrer e vira o rosto e vai viver a sua vida. Não permita que isso aconteça, meu irmão. Lute por causas justas, em nome de Jesus. Aí sim, coloca o nome de Deus no meio. Lute por essas coisas. Ame teu próximo como você mesmo. Você nunca vai desejar matá-lo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Porque você vai amar a imagem dele no outro. Não odeie o seu próximo. Porque é aí que está a morte. Aqui está o mandamento. O não matarás começa no coração. Honrar o pai e mãe começa no coração. Honrar Deus acima de todas as coisas começa no coração. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nós nos arrependemos hoje, Deus, de quantas vezes temos colocado outros deuses diante de Ti, Deus. Feito imagens do Senhor que não correspondem a como Tu te revelas a nós nas Escrituras. Desonrando o Teu santo nome,
tomando ele em vão em nossa boca, para o nosso próprio benefício. Perdão, Pai, por quantas vezes ignoramos o descanso nosso, o descanso da terra. Não entramos no teu descanso porque achamos que somos nós que provemos todas as coisas. A gente acha que a gente está no controle de tudo, Deus. E se a gente não trabalhar, não tem sustento. E não conseguimos confiar que é do Senhor que vem o pão de cada dia. Perdão, Pai, por quantas vezes temos desonrado os nossos pais na fé, os nossos pais biológicos, os nossos pais que cuidaram de nós, e os nossos líderes, os nossos pais na fé, que nos ensinaram a tradição cristã ao longo da história, Deus. E muitas vezes os desonramos, esquecemos tudo que disseram hoje e, de modo completamente petulante, arrogante, queremos construir novas perspectivas, novas teologias, novas filosofias, ignorando todo o passado, como se pudéssemos construir o nosso legado do nosso jeito, ignorando todo o passado. Perdão, Pai, por quantas vezes matamos em nosso coração nossos adversários políticos, as pessoas de quem não gostamos, alguém que falou alguma heresia ou alguma coisa que eu não gostei. Tem misericórdia, Deus. Ensina-nos a ver a Tua imagem nas piores figuras, entendendo que essa dignidade está lá, Pai, desde o estuprador até a pessoa mais calma e correta moralmente desse mundo. Essa dignidade está ali. Ensina-nos a respeitar e amar essa dignidade, mesmo quando isso for custoso para nós. Por Cristo nós te pedimos, Deus. Amém.